Olá, galera, tudo bem? Estamos agora aqui para falar sobre a nona aula sobre a respeito dos africanos no continente brasileiro. Vamos colocar o Brasil, porque o Brasil é um continente. O tamanho do território do Brasil, mais de 8.566.000 quilômetros, que faz o Brasil estar entre o quinto maior país do mundo, recebe então, desde os seus primórdios no período colonial, em torno de 1556, os africanos que aqui chegaram para o trabalho braçal para desenvolver uma economia emergente, que começávamos com a cana-de-açúcar, com o produto açúcar. E que no segundo período eles foram transferidos para o momento da mineração, que vai acontecer a partir de 1693, com a decadência do produto açucareiro. Depois falamos para você na aula anterior a respeito da presença de africanos lutando naquele episódio chamado Guerra do Paraguai. Pouco se fala sobre a participação desses africanos. Ao escreverem sobre a guerra, fala do heroísmo de alguns grandes nomes, fala de Luiz Alves de Lima e Silva, aquele que chegou a um dos pontos que ninguém chegou, a posição de duque, que ficou conhecido como Duque de Caxias. Fala-se do comando, mas esquece dos bravos homens que sucumbiram, muito deles, em campo de batalha por uma guerra que já não havia razão de ser. E aqueles que sobreviveram trouxeram esse trauma para a sua vida contínua. Não tinha esses homens o apreço, nem tampouco a admiração do povo em si, porque achavam que se tratava de um embate que já era apenas pela visão de extermínio de pessoas apenas para se manter um status, mas que embrenhava-se em dívidas. E essa dívida custava muito caro aos cofres do Brasil, principalmente tendo como avalista uma potência chamada Inglaterra, e queria cobrar moeda a moeda os empréstimos que foram feitos para este embate na América do Sul. E como isso foi feito? Os seus produtos adentrando o solo brasileiro, os seus produtos sendo comercializados com baixíssimo imposto a ser transferido para o cofre público brasileiro. Ganha-se um espaço econômico e uma dívida que levaria anos, décadas, para que pudessem ser pagas. E quando falo décadas, eu posso dizer para vocês que levaram mais de 200 anos. Mas e esses homens, esses combatentes que retornaram? Aqueles pobres, porque a maioria foram justamente de pessoas completamente sem nenhum tipo de status social, porque guerra para soldados era aquelas pessoas sem nenhum tipo de ascensão política nem ascensão social. E cá para nós, ainda continua sendo. Você pega essas pessoas mais informadas, as pessoas que não têm uma ascensão, e é ela que é colocada como aquilo que eu disse na aula anterior, como a bucha ou as buchas de canhão. Guarda-se e mantém-se viva aqueles protegidos pela sociedade abastada, principalmente aqueles que dominam o poder, a elite, e aqueles que têm a força capitalista são resguardados. É os seus funcionários, são os seus operários que estão colocados à frente para fazer a defesa dos patrimônios. Então, ao retornarem após 5 anos de embate, encontramos um país praticamente miserável. E do jeito que eles saíram daqui, voltaram. E muitos que tinham recebido até monções, até mesmo patente pelos
heroísmo em campo de batalha, não foram classificados, não foram sequer respeitados. Isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando muitos brasileiros, muitas pessoas que receberam menções e patentes não foram reconhecidos ao retornar para o Brasil. O próprio Exército não vai reconhecer. Mas por que eu estou dizendo isso? Exato. Primeiro porque os negros, os africanos, que lutaram por uma bandeira que não era dela e por um país que não era dele, ao retornar, vai humildemente solicitar aquilo que havia sido acordado antes de sair daqui. A liberdade. Ele já voltava ciente que aquela liberdade seria agora transferido para poder sobreviver e viver de uma forma mais digna dentro de um país. Não foram e não receberam essas promessas. E é nesse momento que houve o primeiro reconhecimento dos heróis africanos em campo de batalha. E sabe quem? O próprio Exército Brasileiro. Ué, como assim? O Exército Brasileiro tinha funções anteriores até mesmo de ir em busca de escravos fujões. Aqueles que fugiam das suas fazendas devido à questão das torturas, em busca de lugares e regiões chamados de quilombos, tinha a função também o Exército de captura, de buscar e trazê-los, porque muitos também militares eram proprietários de terra. Então usavam do seu poder e das suas patentes para fazer com que o Exército fosse uma arma também de captura de escravos fugitivos. Mas o reconhecimento da bravura desses homens em campo de batalha faz com que o Exército declare que não iriam mais usufruir deste poder para trancafiar escravos, por reconhecer a sua bravura em campo de batalha. Começa então a fazer um dos primeiros levantes de consideração aos africanos do Brasil. E é neste emaranhado de situações que nomes importantes vão surgir, criando uma situação, aqueles que ficaram conhecidos como abolicionistas. Aqueles que iriam lutar para abolir a escravidão no Brasil. Ilustres abolicionistas surgiram, levantaram a bandeira em pró à liberdade desses homens. Cobravam das autoridades que desse um fim àquela barbárie. E é bom que se diga que o Brasil foi o último país a fazer a abolição da escravatura. O último. Eles ainda estavam acorrentados nas fazendas. Nas fazendas agora com outro produto chamado café. Ainda tinha parte algumas com as minas, em algumas fazendas ainda tinha a questão das monocultura canavieira, mas o café agora surgia como ouro negro. Em algumas regiões, principalmente o Vale da Paraíba, estava surgindo os cafezais, São Paulo, na região de São Paulo e de Minas Gerais, que futuramente vão se coligar para surgir dentro de uma política chamada café com leite. Mas isso iremos falar um pouco mais à frente. Esse ouro negro agora era o que estava sendo prioridade no Brasil. Começa a surgir nomes importantes como o Rui Barbosa. O Rui Barbosa é aquele conhecido como o Águia de Aia. Rui Barbosa é um dos homens, o maior, foi considerado o maior jurista da história do Brasil. Rui Barbosa foi classificado como uma das maiores mentes da história mundial.
em um embate em que ele foi representar o Brasil, antes do conflito da Primeira Guerra, em Haia, na Holanda, deixaram o Rui Barbosa, que havia apenas... Rui Barbosa era uma altura de 1,55 m de altura. Quando ele chega para o evento em Haia, um inglês e um francês conversavam quando viu o representante do Brasil, aquele pequeno homem de cabeça grande, adentrando um espaço. O inglês então disse para o francês: como pode um homem tão pequeno passar por um portão tão grande? Quis dizer, como pode um país tão pequeno como o Brasil mandar um representante para um evento tão grande como aquele? Deixaram o Rui Barbosa por último. E quando ele tomou a palavra, ele simplesmente fez com que todos ficassem boquiabertos. Foi então que um francês, falando com ele em francês, tomou então uma resposta que ficou na história do Brasil e na história mundial. Rui Barbosa responde para ele, dizendo que não poderia colocá-lo como terceira pessoa do plural, e sim a primeira pessoa do singular. Explica tudo o que ele tinha sobre a questão de manter a ordem e a paz mundial. No dia seguinte, em letras garrafais, os jornais holandeses comentavam: Rui Barbosa, o Águia de Haia, ensina francês aos franceses. Um intelectual como esse torna-se um abolicionista em defesa da liberdade dos escravos. Outros grandes nomes, como o poeta Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves. Um dos seus poemas, como Navio Negreiro, mostrava a dor e a súplica de um povo africano que chegavam em terras que era praticamente desconhecido, maltratados e ignorado na sua condição de cidadão. Vai surgir outros nomes como Antônio Bento, Aristides Spínola, Fernando, principalmente Luiz Gama, André Rebouça, Joaquim Nabuco, Plínio de Lima e José do Patrocínio. Estavam então ali os grandes nomes em favor da condição de liberdade desses homens. E começa então a provocar o sistema, pedindo que a liberdade a qualquer custo. E aqui, grupo de homens que não queria se ver livre ainda dos braços que mantinham a sua economia, vão criar as leis que ficaram conhecidas na história, que eram leis para inglês ver. Mas por que essas leis para inglês ver? Porque a Inglaterra já dominava o Atlântico e foram um dos primeiros a abolir a escravatura e exigia que a abolição ocorresse em todos os países escravocratas. E para aqueles que não aceitassem, eles ficavam fiscalizando o Atlântico. E todos os navios negreiros que fossem encontrados e fossem apanhados nos mares, eles eram tomados, os escravos iriam ser soltos, libertos, e esses homens sofreriam toda a punição das leis. Desceu as leis que proibia o tráfico negreiro. E é nesse momento que a lei Eusébio de Queiroz, a lei número 581, de 1850, era a lei justamente que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Ou seja, um senador coloca uma lei proibindo que a partir daquele momento no Brasil não pudesse mais entrar nenhum africano em solo brasileiro. Mas a pergunta é, isso funcionou? Na prática não, porque continuaram a traficar esses escravos e muito pelo contrário, o valor do africano subiu 5 a 10 vezes mais devido à questão agora em que era proibido adentrarem. Não esquecendo que quando o período colonial começou, chegaram cerca de 5,5 milhões de africanos entrando no Brasil.
5,5 milhões. Então, quando a lei foi criada em 1850, acreditou-se que seria cumprida. Muito pelo contrário. Você aumentou, você fez valorizar ainda mais o valor de um africano entrando no Brasil na condição de escravo, enriquecendo ainda mais aqueles que viviam dessas condições. Ah, mas se fosse pego no Atlântico pelos ingleses? Sim, aí era um problema, mas também uma selvageria imensa. Sabe o que acontecia na maioria das vezes quando esses navios negreiros eram pegos em alto mar para não ser pego pelos ingleses e passasse por todos os tipos de penúria das leis que iriam ser emplacadas contra eles? Muitos africanos eram acorrentados pelos pés, colocavam-se uma poita na ponta dessa corrente, muitas vezes pedras acima aí de 50, 70 quilos, ou até mesmo poita nesse peso. Em cada perna de um africano era jogado, amarrado uma corrente, em fileira, e percebendo, e para fugir do flagrante de ser preso, esses homens então jogavam a poita nos mares e todos os africanos eram levados pela corrente para as profundezas dos oceanos. Se vocês achavam que era só a questão da tortura física, eles mandavam todas essas pobres almas para a profundeza do Atlântico, para não ser presos nem sofrer as sanções das leis inglesas. Continuava a tortura. Isso aconteceu também no Brasil. Depois veio a Lei do Ventre Livre, que já foi uma lei 2040 de 1871. Considerava livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir dessa lei. Assinada pela princesa Isabel, que estava como regente no Brasil, possibilitou um processo de abolição da escravidão de forma lenta e gradual. Mas por quê? Porque é o seguinte: estava sendo, a partir daquele momento, a lei do ventre livre, a partir daquela data, todos os filhos de africano que nascesse a partir de agora, já nasceria livre. Só que eles teriam a tutela do proprietário até alcançar 21 anos. E como que uma criança livre vai se ver fora do espaço onde estão os pais? Então eles ficavam ainda junto com os pais, porque ele não tinha como deixar os pais. Os pais continuavam escravos. Ele é que era o livre. Então, como que ele vai deixar uma criança nasce e como que ela pode já se sentir livre ao ponto de sair do espaço daquela fazenda, do espaço do poder daquele senhor? Então, ele ficava até alcançar a idade de 21 anos. Essa é a lei do ventre livre. Leis para inglês ver. Depois veio a lei dos sexagenários. Uma lei, sexagenários, às vezes deixa a gente até com a língua presa. Ah, então acredita-se que a lei do sexagenário seja justamente para aqueles homens, todos os escravos, a partir dos 60 anos, estavam livres a partir de agora. Mas para aí, como assim? Quer dizer que esses homens de 60 anos, esses maltrapilhos, mal cuidado, essa penúria de ser humano, estavam livres para fazer o quê? Levando-se em conta que a idade média no Brasil de um africano ao chegar até se exaurir completamente era de 30. Um escravo de 30 anos já tinha um semblante de 50 anos. Então, um escravo de 60 anos, que foram os raros que chegaram, estava completamente debilitado para se ver livres. Mal tinha condição de se ver em pé devido ao trabalho exaurido que foi cometido contra eles.
Então, essas leis, elas somente... E tinha mais uma. Eles ainda tinham que pagar por essa liberdade, ficando mais 5 anos ainda trabalhando com o cidadão, com o seu senhor. Ou seja, quem tinha 60 anos saía com 64, 65, porque ainda tinha que pagar uma coisa chamada indenização. Foi então que no dia 13 de maio de 1888, a Lei 3.353, que entrou para a história como Lei Áurea, ela foi finalmente assinada pela regente, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, esposa do Conde D, classificado como herói de guerra, ao receber do Senado a abolição, a lei que abolia a escravidão no Brasil, na madrugada de sábado para domingo, essa lei, 3.353, foi assinado pela princesa Isabel. Muitos se perguntavam, e tem uma, festa, gritos, manifestações culturais em todas as partes onde havia a escravidão, ainda havia escravos, naquele momento foi soltada a sua dor da opressão. Festa em comemoração à liberdade. Mas houve lugares, como aqui mesmo em Mato Grosso, a notícia da abolição chegou após mais de mês depois da abolição. Ainda havia escravo aqui na condição de escravidão. Mas não foi só aqui, em outras regiões, de pouco acesso, principalmente de comunicação, ainda ficaram como escravo cerca de 45 até 2 meses depois do que foi abolido. O negro chorou e comemorou a liberdade. Mas, até que custo, até que preço essa liberdade fora dada a eles? Visto que agora, cerca de 800.000 almas estava perambulando pelo Brasil. Dos 5.500.000 que chegaram aqui, próximo dos 6 milhões, estava agora livre cerca de 800.000. E vou para onde? Fazer o quê? Aboliram essas próprias almas, mas não deram a ela nenhuma estrutura social, renegando a eles o direito de ser cidadão livres. Muitos tiveram que ficar nas próprias fazendas, trabalhando à custa de comida para sobreviver. Outros foram para as favelas, surgindo então as favelas e os morros, tendo como um único espaço para aquelas pessoas que eram desprezíveis aos olhos da sociedade. Aqui é o professor Oscar Corrêa e vamos estar juntos para a próxima aula dizer como está e como foi na República a condição desse povo nos dias de hoje. Professor Oscar, valeu.